Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos e amigos que estão conosco mais uma vez neste canal de estudo da Santa e Inerrante Palavra de Deus. Queremos mais uma vez trazer um ensino da Santíssima Palavra de Deus para o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai trazer um ensinamento através da minha vida nesse dia. Mas antes de nós começar a estudar, eu quero pedir por você que inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito. Bem embaixo do vídeo está em vermelho inscrever-se, só clicar ali, você estará inscrito e nos ajudará muito no crescimento do canal também. Deixe seu like, seu comentário e fique conosco até o final deste vídeo. Eu quero vos falar hoje sobre Israel e trazer da antiga aliança para a nova aliança, a dispensação da graça, o ensinamento espiritual, colocar em prática aquilo que Deus trouxe para Israel. Quando Israel foi até Deus por intermédio de Samuel e pediu um rei, eles estavam rejeitando a teocracia, que é o governo único de Deus, e pedindo uma monarquia. Eles estavam pedindo a Deus que eles queriam ser igual aos outros povos. Eles queriam ser guiados como os outros povos, que era guiado pelo rei. Samuel ficou extremamente triste, mas Deus disse para Samuel, para ele não se entristecer, porque na verdade o que eles estavam rejeitando não era a liderança de Samuel, mas a liderança do próprio Deus. Isso é muito triste. E Deus assim o permitiu na sua vontade permissiva. Não era a vontade diretiva de Deus, mas permissiva. Deus permitiu. Eu acho interessante nisso, que quando Deus permitiu, Deus estabeleceu algumas proibições para o rei. Que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16. Aleluia. Que diz assim: mas o rei não multiplicará cavalos para si mesmo, nem fará que o povo retorne para o Egito, a fim também que multiplique cavalos. Porque o Senhor vos disse, daqui em diante, mais não voltarei por este caminho. Tampouco o rei multiplicará a esposa para si mesmo, para que seu coração não se desvie. Nem o rei multiplicará grandemente para si prata e ouro. Aleluia. Então nós podemos ver que no mínimo 4 proibições. Claro que Deus trouxe mais algumas depois, mas aqui era diretamente ao rei. Que o rei não poderia multiplicar cavalos, nem permitir que o povo multiplicasse, que ele não poderia multiplicar mulher para si mesmo, e não poderia multiplicar também ouro e prata, e também não poderia permitir que o povo voltasse para o Egito. Só que se tu começar a meditar nessas proibições que Deus, trazendo de uma forma onisciente, onipresente de Deus, para proteger o próprio Israel, assim nós podemos ver que ocorre de uma forma subliminar sobre a igreja do Deus vivo, fazendo que a igreja faça aquilo que Deus não queria que o povo de Israel fizesse. Porque quando Deus disse que ele não poderia multiplicar cavalos, Deus estava esperando que eles não montassem um grande exército, porque o cavalo é como se fosse um tanque de guerra, jipes, caminhões, como se fosse um grande exército blindado. Então Deus não queria que a dependência de Israel fosse no seu braço, nos seus armamentos bélicos. E nos nossos dias não é diferente. Deus deseja que a igreja, os crentes, não fiquem dependendo como as pessoas do mundo, dependendo unicamente da ciência, de advogado, de juiz, de justiça, desse tipo de coisas que só o mundo depende, mas que a igreja venha depender unicamente de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. A igreja precisa colocar em prioridade uma dependência total e plena em Deus. Não ficar buscando no mundo secular a solução para os seus problemas. Assim como por muitas vezes os reis de Israel, quando estavam cercados com quantidade de inimigo multiplicante vezes maior que o seu exército, eles buscavam a Deus. E Deus dava livramento. Segundo ponto também, ele disse, não poderia multiplicar mulheres. O rei não podia. E hoje, nossos dias, não é diferente. A Bíblia diz que o homem deve casar e os dois se tornam uma só carne. E aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O casamento é para a eternidade, até que a morte vos separe. Só que hoje não é bem assim que estamos vendo nossos dias. Muitas pessoas cristãs estão trocando as suas esposas, estão trocando seu relacionamento. Veja só, isso é muito perigoso. Transgredir o mandamento de Deus nos leva a entristecer o espírito
e perder a salvação. Deus falou para o rei e Deus falou para a igreja. Amém? Deus está falando com você. Não endureça seu coração quando ouvires a voz do Espírito Santo. O terceiro ponto diz que não devia multiplicar para si ouro e prata. Assim, para que eles não pensem, para que o rei não tivesse um projeto unicamente de riqueza, transformando o seu súdito em escravos. Assim, na dispensação da graça, a igreja é de igual modo. A igreja foi chamada para ser um núcleo de espiritualidade. E os recursos que entram na igreja é para investir no mundo espiritual, não acumulando patrimônio e nem fortuna, tornando muitos líderes como se fossem marajares, reis, homens altamente suficientes pelas farturas dos ganhos que fazem com a igreja. Mas não deve ser assim. A igreja deve ter um projeto de almas, investimento no reino espiritual. Porque, veja, o dinheiro não traz espiritualidade. Mas o homem, a igreja espiritual, ela atrai a prosperidade de Deus. Deus abre os céus. Então o projeto é em Deus a prosperidade e o investimento no reino. Não patrimônio, não empresa eclesiástica. Sim, um reino espiritual conduzido pelo Espírito e investido nas almas. E por último, o rei não podia permitir que os seus servos súditos voltassem para o Egito. Aí vem algo bem difícil nos nossos dias. Hoje, o Egito muitas vezes estão dentro das igrejas. A cultura egípcia, os costumes egípcios estão fazendo morada dentro das igrejas. Quando você vê, às vezes não dá para ver a diferença quem é o hebreu e quem é o egípcio, porque estão na prática de uma igualdade das suas formas de falar, de praticar, de viver e de vestir. Por isso, Deus está dizendo, não era para deixar o povo ir para o Egito, mas Deus já disse para nós também que o Egito não faz parte da igreja. O sistema tenebroso deste mundo perdido não deve passar dos muros da igreja. O lugar do Egito é no Egito. Dá para César o que é de César e o que é de Deus a Deus. Veja, isso é muito importante. Precisamos colocar em prática, no mínimo, estas 4 proibições para a proteção da igreja. A igreja tem que depender de Deus. E a Bíblia diz, no livro de Provérbios, o cavalo pode até se preparar para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. A igreja não pode permitir essas multiplicações de relacionamento conjugais, contrariando a palavra do Deus vivo. A igreja não pode permitir que se torne uma empresa de faturamento particular. A igreja não pode também deixar que o povo se envolva de uma forma como os próprios egípcios. E Deus tenha misericórdia. Assim como era a antiga aliança, na nova aliança, mudou as dispensações, mas o Deus que moldou e formou as dispensações não muda. Ele é o mesmo ontem e hoje. Não jogue com a tua salvação. Antes ande no reto caminho da palavra, que é a lei magna de Deus e a constituinte dos salvos. Não seja influenciado pelo sistema perdido religioso, mas seja luz e sal da terra. Quero eu orar por você, amados, que estão nos assistindo e ouvindo. Senhor nosso Deus e amado Pai, neste momento faço menção do poderoso sangue de Jesus para cobrir toda a noiva, em todos os quadrantes do globo da terra. Senhor, trazendo um grande avivamento e uma grande revelação à liderança mundial evangélica cristã, para colocar os olhos no autor e consumador da nossa salvação. Abençoa cada um destes irmãos e irmãs, amigos que estão nos assistindo, e as tuas bênçãos sejam sobre todos eles. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.